Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 3 de fevereiro de 2024. São 8 horas da manhã aqui em São Paulo, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E temos aqui informações de um grande ataque ucraniano à refinaria Lukoil, aqui em Volgogrado, né? A refinaria foi atingida por um drone, segundo os russos. Todos os drones lançados pelos ucranianos foram derrubados e o que teria acontecido é que destroços do drone caíram na refinaria e ainda pegaram fogo na refinaria. Mas, se você vê onde o drone caiu na refinaria, não, ele acertou o alvo, ele foi bem na planta de processamento e está um incêndio enorme na refinaria lá. Mais uma refinaria russa colocada fora de operação por drones ucranianos, né? Os russos tentaram resgatar o que sobrou do Novocherkassk, né? Lembra aquele navio que eles disseram que foi levemente danificado, mas que a gente viu foto dele completamente afundado, né, sem nenhuma recuperação? Pois bem, estão tentando tirar os destroços dele da água, provavelmente para liberar o porto ali para outros navios, né? Na linha de frente, os ucranianos conseguiram alargar a cabeça de ponte ali em Krink, mais ainda do que a gente viu ontem, né? Isso a despeito dos russos tentarem vários ataques ali na região, tentarem desalojar os ucranianos ali da região de Krink, aqui próximo a Kherson, né? No restante da linha de frente, nenhuma grande modificação. A gente tem algumas informações aqui novas sobre aquela tentativa russa de avanço aqui em Novo-Mihailivka, perto de Vuhledar. Foi um fracasso enorme, a gente falou. Uma coluna inteira de blindados russos destruídas ali e está causando muita comoção isso lá na Rússia. O pessoal ficou muito assustado com a coisa. Aqui em Avdiivka, novamente, os russos continuam avançando aqui. A situação está ficando complicada nessa região aqui, mas está sob controle ainda Avdiivka aqui dos ucranianos, né? E no resto da linha de frente, nenhuma grande alteração, né? Bom, ontem saiu uma reportagem no Washington Post dizendo que o Zelensky teria comunicado o Biden sobre a demissão do Zaluzhny, né? A gente já tratou desse assunto outras vezes, isso muito provavelmente é propaganda russa. A gente sabe que tem algum conflito ali, tem alguma coisa, mas isso é normal. Toda vez que você tem a parte militar junto com a parte civil, você tem algum conflito aqui, porque os interesses nem sempre se encaixam, né? Mas não tem nada dessa briga que eles estão querendo dizer e coisa e tal. Tanto que hoje teve a reunião do Estado-Maior, em que participou os Zaluzhny, o Zelensky e outros generais também, e não teve nenhum comunicado especial, ou seja, não teve a dispensa dos Zaluzhny, não tem nada disso, né? O que está acontecendo, e aí eu vou explicar por quê, é que os russos têm um motivo para tentar instigar esse tipo de coisa que vai além lógico, da propaganda pura de dizer que a Ucrânia está frágil, né? Na Rússia, 12 especialistas em velocidade hipersônica foram presos pelo Putin. Alguns já tinham sido mortos em situações estranhas e agora o resto foi preso, né? Eu aviso para vocês, esse negócio do míssil Kinjal russo, que eles dizem que é hipersônico, nunca foi de verdade. Eu acho que esse pessoal estava enganando o Putin ficou chateado e aí mandou todo mundo para cadeia, hein? Eu não sei não é essa a explicação, mas que faz sentido, faz. E também temos informações da Corte de Haia que aceitou mais um caso da Ucrânia contra a Rússia. Vai começar a investigar agora. Aquela decisão que eles tomaram antes ainda era referente à invasão russa de 2014. Agora eles vão começar a investigar os casos dessa invasão russa agora de 2022. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, Vida Longa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, pois bem, vamos dar uma olhada. Aqui a Ucrânia teve um ataque de drone Shahid, né? Os russos lançaram mais um ataque com drone Shahid contra a Ucrânia. Foram um total de 14 drones Shahid, dos quais 9 foram derrubados, ou seja, 5 ainda atingiram algum alvo. E também teve 2 mísseis Ra-59, mas que não se sabe ainda o que aconteceu com eles, se foram derrubados ou se atingiram os alvos, né? Isso de ontem para hoje. A gente tem informação de que uma planta de energia termoelétrica da Ucrânia foi danificada nesse ataque, segundo a Ukrenergo, que é a companhia de energia elétrica lá da Ucrânia.
o equipamento da planta foi severamente danificado. Então, tivemos um problema numa uma planta de energia termoelétrica lá na Ucrânia, né? Não tem mais informações, até para não ajudar os russos aqui, eles não deram muitas informações de qual planta que foi atingida, qual equipamento que foi danificado, né? Enfim. Mas não teve, pelo menos num primeiro momento, nenhum problema de interrupção de energia elétrica lá na Ucrânia. Agora aqui é o grande assunto do dia, né? A refinaria da Lukoil lá em Volgogrado. Vou botar aqui o vídeo. Esse aqui é o vídeo que capturou o momento do drone chegando lá na refinaria e pegando fogo. Olha só. Olha lá, uma grande explosão ali. E depois disso resultou um incêndio ali na região. Isso aqui é mais uma vez a visualização dali. Aqui, ó, isso aqui foram algumas fotos liberadas pelos russos. Então dá para ver o pessoal apagou o fogo aqui agora pela manhã. Dá para ver, isso aqui é uma coluna de destilação. Pô. Isso aqui é o equipamento principal da refinaria aqui. Eles vão levar tempo para consertar isso daqui, né? Bastante coisa pegou fogo ali, né? Detalhe que os russos falaram que derrubaram todos os drones ucranianos nesse ataque e que teriam sido restos de drone que caíram, pedaços de drone que caíram e causaram incêndio, né? Mas dá para ver que foi uma explosão grande. O drone atingiu mesmo a refinaria Lukoil, que fica aqui em Volgogrado. Tem aqui o ponto exato dela ali. Aqui tem uma visualização do incêndio. Ебанулся наш стрелы. Начальное это ебать. Ну нам это должно ебать. А что это такое? Ебать. А первое, по-моему, с нефти начинает первый это самогон. Os russos estão comentando que, caramba, que incêndio grande, coisa e tal, né? E eles dizem aqui a localização, tem aqui também a localização precisa do que foi atingido. O pessoal fez aqui a geolocalização de exatamente o que foi atingido. Dá para ver que é justamente a parte central da planta aqui, da refinaria, né? Ou seja, mais uma refinaria russa que vai ficar fora de operação e que vai levar um tempo para ser consertada. Não é que não possa ser consertada, lógico que pode, mas vai levar um tempo para conseguirem consertar isso daí. Já é a terceira, quarta, na verdade, é porque a gente tem... Olha, foram 5 atingidas. Uma a gente sabe que falhou o ataque, então a de Nizhny Novgorod, o drone caiu antes de atingir a refinaria, então a gente sabe que não teve dano nenhum. Tem a refinaria de Vyborg, que a gente não tem imagem dos danos, a gente sabe que ela foi atingida, mas não temos imagens dos danos. Agora, essa aqui é a terceira que a gente tem, de fato, imagens e que mostram que é um dano significativo e a refinaria vai ficar fora do ar, né? Primeiro foi a refinaria de Ust-Luga e depois a de Tuapse e agora essa de Volgogrado, mais uma refinaria que vai ficar fora de combate aí por algum tempo, né? É lógico, a Rússia tem um monte de refinarias, mas adivinha, a Ucrânia tem um monte de drones também. Dá para tentar de novo nessas refinarias que não deu certa coisa, dá para atingir outras refinarias também. O pessoal está com... A ideia parece que está clara que é essa, né? Os ucranianos querem tirar a capacidade de refino da Rússia, né? Aqui está mostrando os russos tirando os restos do Novocherkassk do fundo do mar, né? Esse daqui é o navio, eu acho que eu vou ter que tirar minha cabeça daqui para poder ficar melhor para vocês verem. Aqui estão os restos do navio aqui, né? E justamente Novocherkassk foi aquele ataque ucraniano lá no porto de Feodosia, que destruiu completamente o navio. Os russos falaram que o navio foi danificado. É uma maneira de dizer, né? Por que não, né? Está danificado, não tenha dúvida, né? Enfim, estão tirando os destroços provavelmente para liberar o porto ali, porque não tem o que fazer com isso. Bom, a gente tem informação de que aquele ataque na base aérea lá de Belbek, lembra, a gente teve no primeiro dia, o cara já estava falando que tinham sido danificados 3 aviões. Aí no dia seguinte falou que ele não sabia dos aviões, mas tinha sido morto o general lá e matado um monte de comandos, né? Agora parece que a gente tem a confirmação de que foram as duas coisas. Os ucranianos tiveram acesso a fotos de satélite da pista aérea de Belbek e identificaram 3 aviões destruídos. Então, aparentemente, as duas coisas são verdadeiras, né? O general foi morto, um monte de tropas mortas,
e também os 3 aviões atingidos, e o mais importante, que era o alvo de tudo, o centro de comunicação ali, a parte de radiologia ali da base aérea, que foi o alvo, era o objetivo dos ucranianos, né? Bom, o Bandeira Fé está trazendo uma informação aqui que a gente não tem muita confirmação dela ainda, dizendo que os russos colocaram 70 mil tropas e centenas de unidades de equipamento pesado na margem esquerda do rio Dnipro, segundo diz o Gumeniuk. Esse aumento de tropas ali na região vai desde de Kherson até Zaporizhia, ou seja, o rio Dnipro é esse rio aqui, que passa nessa região toda aqui, e vocês sabem, em tese, nesse rio todo, a margem esquerda está ocupada pelos russos, né? É Ucrânia também, mas está ocupada pelos russos. A margem direita está ocupada e é dos ucranianos. E em alguns pontos, como aqui em Krink, os ucranianos têm uma cabeça de ponte, ou seja, eles dominam uma pequena área lá na margem esquerda. Mas, via de regra, em todo o rio de Dnipro, essa é a situação. Os russos do lado esquerdo, os ucranianos do lado direito do rio, né? E o que ele está dizendo aqui é que os russos colocaram um grande número de tropas nessa região aqui. Isso pode ser duas coisas. Pode ser porque eles esperam fazer um ataque, pode ser que eles estejam planejando fazer um ataque na margem direita do rio de Dnipro, ou pode ser que eles estejam se preparando para um ataque ucraniano, ou seja, eles viram que os ucranianos estão se preparando para fazer um ataque ali na margem esquerda, estão colocando pessoal e equipamentos para se defender desse ataque, né? Qual das alternativas a gente não sabe, né? De qualquer forma, segundo ele fala aqui, os russos estão sofrendo 70% de perdas de pessoal em cada grupo de assalto, ou seja, cada vez que os russos tentam, ali em Krink e em outras posições ali no Dnipro, retirar os ucranianos dali, eles perdem 70% do pessoal ali, o que é realmente uma taxa muito grande, né? Bom, e por falar lá em Krink, falando já da linha de frente, vocês lembram, ontem a gente tinha mostrado no mapa que os ucranianos conseguiram tomar um pequeno pedaço aqui, abriu uma segunda cabeça de ponte aqui na cidade de Krink, aqui mais a oeste, e agora parece que a situação é essa, eles abriram uma grande área aqui, essa área em azul mais escuro aqui é a área que eles tomaram agora, né? Ou seja, eles já estavam nessa área azul clara aqui, já era a cabeça de ponte ucraniana nessa região aqui, e agora eles tomaram mais essa área aqui também, a oeste da outra, né? Ou seja, conseguiram expandir significativamente essa atuação ali em Krink, o que pode significar alguma coisa, né? É o que eu falo para vocês, se eles estão expandindo, isso daqui é a confirmação dos russos, tá? Ou seja, até os russos, esse daqui é o blogger do Romanov, e é lógico que ele está colocando aqui de uma outra forma, não é exatamente igual ali a outra coisa, mas ele mostra aqui nessa área em amarelo o aumento da cabeça de ponte ucraniana ali na região de Krink. Aqui novamente essa parte em azul escuro é a área que os ucranianos já estavam e o amarelo seria o que foi tomado agora. Isso aqui é uma área pequena, tá? Não é uma área que faça uma diferença enorme no final das contas. Mas o ponto é esse. Por que os ucranianos estão expandindo a cabeça de ponte? Porque, veja, desde o início dessa cabeça de ponte eu falei para vocês, pode ser duas coisas. Pode ser que eles estabeleceram essa cabeça de ponte exatamente para preparar para uma ofensiva grande aqui em Kherson. Então essa cabeça de ponte é justamente para permitir essa preparação da ofensiva. Ou pode ser que eles queriam apenas fazer um negócio para ficar eliminando o russo e, né, atritando o exército russo ali. O meu pensamento atual é que essa parte é do atrito. O que eles querem é isso. É atritar o pessoal russo. Eles sabem que os russos vão ficar tentando retomar aquela região ali, e é uma armadilha isso daqui, né? Porque os ucranianos estão nessa região aqui, e essa margem do lado de cá, que é a margem controlada pelos ucranianos, ela é mais alta do que essa margem do lado de cá. Então a artilharia ucraniana consegue atingir os russos com muita facilidade, né? Então isso aqui é uma verdadeira armadilha para os russos. Os russos ficam tentando tirar os ucranianos, tem poucos ucranianos ali, a gente falou ali, tem 80 ucranianos para 10 mil russos, né? Então esses russos ficam tentando tirar os ucranianos dali, morrendo em grandes números, sem conseguir fazer isso. Mas para que aumentar a área nesse caso, né? Que significado tem isso de aumentar a área ali? Pode ser para irritar mais os russos, né? Pode ser. Enfim, não sabemos o que vai acontecer aqui. Parece que o pessoal russo está chateado com a situação ali em Krink, e tem aqui um pessoal
criticando, começou a surgir algumas críticas entre o pessoal russo. Eu vou ler aqui o blog russo aqui do pessoal. Tem um canal que, na última primavera, negou a presença do inimigo na margem esquerda do Dnipro, dizendo que não tinha inimigos ali, e por acaso os inimigos ainda estão lá até hoje. E em resposta ao meu relatório sobre os avanços lá em Krink, avanço do inimigo, quer dizer, avanço dos ucranianos, né, que é um russo falando, o outro canal russo respondeu: não tem avanços ucranianos em Krink. É apenas reportes ruins interferindo com o trabalho normal. De novo, a liderança local está escondendo a situação real do Estado-Maior, de forma que o Estado-Maior não critique essa liderança, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui, por que esse outro canal acha que não tem ninguém em Krink? Porque a liderança dos russos ali está falando para o Estado-Maior que não tem ucraniano em Krink não. O Estado-Maior russo, por sua vez, com o objetivo com a informação, sem a real informação do lugar, acaba criando planos detachados da realidade. O inimigo, de fato, avançou em Krink e, como da última vez, eu tenho todos os pontos de sua presença, inclusive no prédio de 2 andares, deve ser um prédio marcante lá, e eu gostaria de passar essa informação adiante. Não agradeçam a mim, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que o Estado-Maior acha que o problema em Krink é muito menor do que é o real. Por quê? Porque a liderança local não quer avisar isso lá para o Estado-Maior. Isso é típico do exército russo. O pessoal não queria avisar, não queria dar notícia ruim, né? Isso daqui é uma visão de Krink, filmada por um ucraniano há poucos dias, para você ver o que é Krink, né? Isso aqui já foi uma cidade, cara. É uma cidade isso daí com um monte de coisa, né? No final das contas sobrou um monte de ruína aí que o pessoal usa para se esconder e coisa e tal. É realmente uma situação bastante trágica, né? Mas foi um ucraniano que filmou isso daqui. Os ucranianos estão ali na região, estão expandindo a cabeça de ponte, né? Bom, a outra coisa que chamou muita atenção, né, foram aquele ataque grande em Novo Mihailivka. A gente falou sobre isso alguns dias atrás. Os russos perderam uma grande coluna de blindados, os ucranianos usando principalmente drones FPV. Os caras pararam uma coluna de blindados usando drones FPV. Olha o que eu estou te falando, isso é uma coisa que não é normal, né? Você parar uma coluna de blindados com minas, com artilharia, com RPG, com granada e coisa e tal, isso você consegue entender, né? Os caras usaram drones FPV. Mas enfim, saíram mais algumas imagens dessa coluna também, particularmente isso daqui, que não dá para entender muito bem o que é, mas parece, a impressão que dá é que os russos ficaram tão apavorados com os blindados destruídos que acabaram batendo com um tanque no outro. Vou tocar aqui para vocês. Aqui, ó, um blindado. Isso aqui são blindados russos, aqui, um blindado russo batendo no outro. Nessas alturas, o pessoal, a visibilidade desses blindados não é essa coisa toda, né? Mas o problema justamente é que o pessoal começou a voltar aí de forma desordenada e coisa e tal, e acabou arrumando uma confusão danada ali. O pessoal desistiu, foi anotar a placa do tanque lá para cobrar depois o prejuízo. Enfim, isso aconteceu no final de janeiro, né, 30 de janeiro. A gente falou sobre isso aqui, a coluna inteira acabou destruída por drones. Essa aqui foi a grande confusão ali. Eu vou te falar um negócio, realmente. E lembra esse enorme ataque, os ucranianos destruíram a coluna inteira e os russos não avançaram nada, né? Os ucranianos até tiveram que recuar um pouco, mas os russos não conseguiram tomar a região ali, né? Eu não vou mostrar todo o vídeo, que o vídeo é relativamente longo, mas mostra aqui os ataques, aqui começam os ataques, essa é a parte do vídeo que a gente já tinha visto, né? Que a gente já tinha mostrado, aqui os drones FPV voando aqui. Enfim. E bom, o resultado lá foi muito ruim, né? O pessoal russo ficou muito chateado com o que aconteceu ali em Novo Mihailivka. Inclusive o Soloviev, que é um propagandista russo lá da televisão russa, né? Ele estava criticando fortemente isso daqui, né? Vou tocar um pouquinho do vídeo aqui para vocês. Ó. И, кстати, вот сейчас там некий псевдо-патриотический канал, на мой взгляд, это либо криптокотлы, либо впрямую субсушники. Там разгоняют видео ударов по нашей технике. O que ele está criticando são os canais russos espalhando
aquele vídeo dos ucranianos atingindo os tanques russos, né? E ele está dizendo que esse pessoal que está espalhando esse canal devia ser preso porque são terroristas. Por que estão espalhando isso? São os nossos soldados. Eles estão colocando a sociedade russa com uma agenda de desinformação. Não, eles estão mostrando justamente o erro que foi esse negócio. Eles estão tentando mostrar que não adianta avançar ali, que não consegue, né? Os ucranianos destruíram todos os blindados. Foi uma força formidável. Aquilo ali, os russos fizeram aquilo com o interesse de conquistar a Novo-Mihailivka inteira. E não conseguiram avançar nada. Perderam um monte de blindado, um monte de gente morreu. O cara tá chateado porque divulgaram as imagens. Meu amigo, essa é a situação na Rússia, né? Você não pode divulgar nada que não mostre a Rússia ganhando e coisa e tal, né? Enfim. Aí estão dizendo aqui que está botando a Rússia numa agenda de desinformação. Não, aquilo ali aconteceu de verdade, não são imagens adulteradas. Ou seja, na verdade isso seria informação. Desinformação seria você esconder isso, né? Essas pessoas precisam ser identificadas e presas, o pessoal que fala Telegram, não importa se tem a letra Z no nome do canal e coisa e tal, eles são inimigos e precisam ser... Caramba, o cara está realmente chateado com isso daqui, né? E por quê? Porque, evidentemente, está tendo muita crítica, né, a essa atuação dos russos ali em Novo-Mihailivka, né? Seja lá quem foi que deu a ordem para fazer isso, a execução, estão criticando um monte de coisa ali e o cara está realmente chateado com isso, né? Aqui tem mais imagens de ataques russos ali na região. Ela fala aqui só do leste da Ucrânia, né? Não dá para saber onde é que é. Isso daqui é em algum lugar ali talvez em Kriminá, ali na região ali de Avdiivka, pode ser. Mas de qualquer forma, o que a gente tem aqui do Poulet Volant é que linhas de frente estão estáveis. Não teve nenhuma mudança de ontem para hoje. Ele mostra aqui alguma coisa em Avdiivka, né? Algumas imagens que foram tiradas ali, mas não teve nenhum avanço significativo de ontem para hoje. O que teve foi ontem, né, que a gente teve os russos avançando aqui e aqui, chegando perto dessa coisa de água aqui, não sei se é um lago isso daqui, alguma coisa aqui. De fato, os ucranianos saíram dessa região aqui, mas isso aqui foi ontem, não foi hoje. Então, mas essa aqui é a preocupação. De ontem para hoje não teve nada, a situação está estável na linha de frente. O Instituto para o Estudo da Guerra traz algumas informações sobre o discurso do Putin, dizendo que vai tomar toda a Ucrânia, não sei o que lá. Uma mudança nisso daqui. O Shoigu disse que as forças russas mantêm a iniciativa estratégica e, bom, é verdade, né? Assim, se você olhar a linha de frente, o que tem acontecido é os russos atacando, os ucranianos defendendo, pelo menos por hora, né? Seguindo aquela orientação do Zaluzhny, lá que vem desde o ano passado, que era para poupar recursos, né? Evitar desperdício de gente e equipamento. Se precisar ceder um pouco, não tem problema. O importante é poupar recursos. Também fala aqui que existem fontes de inteligência open source, né, de OSINT, que estão dizendo que as forças russas estão se beneficiando da falta de munição ucraniana. E com isso a Ucrânia não consegue fazer fogo de contrabateria, atingir as posições de artilharia russas, e os russos estão se beneficiando com isso, né? Enfim, mas não tem nada aqui que a gente não saiba já, né? Bom, isso aqui saiu essa reportagem no Washington Post dizendo que a Ucrânia informou os Estados Unidos sobre a decisão de demitir o principal general, o Zaluzhny, né? E a Casa Branca teria dito que não tem nenhuma objeção à retirada do Zaluzhny, dizendo que isso é uma decisão do presidente Zelensky, né? É lógico que isso é uma decisão do Zelensky, mas, como eu já disse para vocês, não é interesse do Zelensky fazer isso, né? Como sempre há algum conflito ali entre a parte civil e a parte militar, o Zaluzhny está reclamando da questão de mobilização, quer que o governo ucraniano determine uma mobilização logo, ou seja, comece a chamar gente para ir para o exército. Os ucranianos estão querendo fazer isso com mais cuidado, tem uma lei sendo votada na Câmara e coisa e tal. Então, isso é um dos pontos que tem de atrito, né? Outro ponto de atrito é a questão do combate à corrupção, né? O exército ucraniano é muito menos corrupto que o russo, mas ainda assim a corrupção tem em qualquer lugar, né? E aí você tem essa situação de que a Ucrânia, para entrar na comunidade europeia, está implementando uma série de medidas anticorrupção e prendendo algumas pessoas dentro do exército. Isso desagrada os militares, porque os militares querem o foco na luta, né? Não quer ficar parando para apontar dedo, ver quem está roubando o quê e coisa e tal.
o negócio é focar na luta, né? Então acaba tendo algumas zonas de conflito ali entre os Aluzhny e o Zelensky, mas eu não creio que isso vá mudar, apesar dessa informação aqui. Aí essa informação foi dita antes de uma reunião do Estado-Maior que teve, em que esteve o Zelensky, o Aluzhny e vários outros generais do Estado-Maior ucraniano, né? E essa reunião acabou e não teve nenhuma informação sobre demissão dos Aluzhny, né? O Ilya Ponomarenko, que é um repórter lá da Ucrânia, está falando aqui que o encontro na sala de guerra do Zelensky com os Aluzhny e outros generais, ele não foi retirado. Mais uma vez, independente do Zelensky e as suas administrações e o desejo das suas administrações, seria um movimento muito turbulento, né? E ele também acha muito difícil encontrar alguém que possa substituir os Aluzhny. Eu não sei não, eu acho que o Syrskyi adoraria o lugar, não teria problema nenhum em pegar. Mas é aquele negócio, o melhor é ficar os Aluzhny mesmo. Agora, o que está acontecendo é que claramente, desde o ano passado, desde o final da contraofensiva, os russos têm alimentado essa ideia de briga entre os Aluzhny e o Zelensky, porque, lógico, isso enfraquece um pouco a imagem no exterior da Ucrânia, né? Deixa a coisa contestada, deixa o Zelensky como uma figura contestada dentro da Ucrânia, mas é aquele negócio, não tem nada demais aqui. Bom, e por que os russos estão implicando tanto com esse negócio, né? É lógico que eles querem mostrar essa divisão na Ucrânia, isso enfraquece a Ucrânia, mas também porque o Putin tem um problema. O Gerasimov pode estar morto, né? A gente sabe disso. Já faz um mês que o Gerasimov não aparece e teve essa imagem aqui, ó. Isso daqui foi uma reunião do alto comando russo, coisa de alguns meses atrás, em que aparecia esse rapaz aqui, que eu não sei quem é, o Shoigu e o Gerasimov. E agora teve recentemente uma outra reunião do Estado-Maior russo, em que aparece esse cara aqui de novo, é o mesmo cara, o Shoigu aqui de novo, mas o Gerasimov não tá, tem uma outra pessoa aqui no lugar do Gerasimov. Por que será que o Gerasimov não pôde vir nessa reunião, né? Ou seja, o Putin pode ter que anunciar um substituto do Gerasimov. O Gerasimov, em tese, é o mesmo cargo equivalente, né? O Gerasimov na Rússia e os Aluzhny na Ucrânia. Então pode ser que seja essa a ideia do Putin. O Putin está chateado porque ele perdeu o general dele e quer jogar alguma coisa, jogar lama no general do Zelensky, né? Enfim, também tem uma outra coisa engraçada. Os russos, a Sosset, estão saindo aí com um suposto telefonema dos Aluzhny para o Zelensky. Uma besteira completa, né? Uma transcrição de um telefonema. Não tem lógica nenhuma aquilo ali. Claramente foi uma invenção da propaganda deles lá. Não é que os russos não possam interceptar ligações telefônicas, é que é muito difícil interceptar ligações telefônicas do alto escalão, né? Enfim, mas de qualquer forma, claramente é falsa a conversa, dá para ver que é um script aquilo ali. E aí, supostamente, os Aluzhny chamam o Zelensky de um monte de nome, né? E a vontade que dá para responder é, olha só, o Aluzhny pode estar xingando o Zelensky, mas pelo menos ele está falando alguma coisa, né? Diferente do Gerasimov, né, que anda muito calado ultimamente. Onde está o Gerasimov? Ninguém sabe onde está o Gerasimov no final. Bom, e por falar em perdas russas, né, 12 físicos que estudavam processos de velocidade hipersônica foram para prisão na Rússia. Tem o nome deles aqui. Aqui tem algumas imagens deles aqui. Parece que o pessoal eles foram presos dizendo que tinham feito traição de Estado, né? Venderam informação classificada e coisa e tal. Tem gente que está dizendo por aí que, na verdade, é uma espécie de culpa pelo míssil, o Kinjal, né? O Kinjal, supostamente, é o míssil hipersônico russo, que, na verdade, não é assim hipersônico de verdade. Talvez esse pessoal tenha enganado o Putin, mentindo para ele, dizendo que o míssil era hipersônico mesmo. Agora o Putin descobriu, está chateadinho e coisa e tal, e está sem míssil hipersônico, continua sem míssil hipersônico, né? Bom, isso aqui é muito legal. Isso aqui é uma das fábricas ucranianas de drones, feitas com um monte de impressora 3D para fazer o corpo dos drones, a parte de toda a área de pegar a munição, soltar a munição, tudo isso é feito em 3D, e aí o resto são peças compradas aqui, tá vendo? O motor, as hélices, né?
Muito bacana isso. O Canadá está enviando para a Ucrânia uma série de mísseis ar para a superfície. O Canadá tem 83 mil desses mísseis e estaria jogando fora. São mísseis não guiados, mas conseguem causar dano, né? E 8 mil deles têm explosivo, tem a carga explosiva, né? Os outros 70 mil quase, a Ucrânia ainda pode colocar uma carga explosiva e usar do mesmo jeito. Então, ao invés de jogar fora, o Canadá vai mandar para a Ucrânia esses mísseis todos. Excelente notícia. E aqui mais uma propaganda russa dizendo que a OTAN vai mandar uma força expedicionária para a Ucrânia. Não, não vai acontecer isso, não tem chance nenhuma disso. É mais uma instância daquele negócio dos russos dizerem que estão perdendo, mas estão perdendo para a OTAN. Não estão perdendo para a Ucrânia. Perder para a Ucrânia é muito ofensivo para eles, né? O presidente da Polônia foi perguntado pelos repórteres se havia um problema de fadiga com a Ucrânia. Os países da Europa estariam já cansados da guerra com a Ucrânia, né? E ele respondeu que não tem problema nenhum de fadiga com a Ucrânia. Porque a gente tem uma fadiga do Orbán. O Orbán é o presidente da Hungria, né, que é a Rousseff, que tem atrapalhado um monte de coisa de ajuda para a Ucrânia. A fadiga que eles têm é com o Orbán. Os bancos turcos estão fechando contas de russos, né, devido à questão das sanções. Os Estados Unidos impuseram sanções secundárias, então um banco que continuar fazendo negócio com os russos vai ter que parar de fazer negócio com os americanos, né, o que é um prejuízo significativo. Então os bancos estão fechando as contas dos russos lá na Turquia. Isso aqui é uma imagem lá do início da guerra, em Hostomel, lá em Kiev. Eu tive nessa região aqui, eu tive por aqui, quando eu fui passear lá. É lógico que isso aqui foi em março, no início, quando os russos estavam ali no norte de Kiev. Depois eles foram retirados de lá, mas mostra aqui a instância dos blindados russos sendo destruídos com tiros de granada dentro da cidade. Dá para ver que é dentro da cidade isso daqui. Ruas, estacionamentos, posto de gasolina, não sei o que lá, e blindados russos pegando fogo, né? Realmente é uma coisa que assusta, tá? A gente vê lá em Kiev, até onde os russos foram lá em Kiev, é impressionante, eles estavam realmente muito perto de entrar na cidade, de tomar a cidade de Kiev, né? Mas teve a reação dos ucranianos, conseguiram segurar eles e depois expulsar eles lá do norte. Muito bacana essa imagem. Imagens dessa época que estão sendo liberadas agora, depois de bastante tempo. A Corte Internacional de Justiça decidiu aceitar uma ação da Ucrânia contra a Rússia, dizendo sobre a falsidade do argumento russo de que haveria bombardeio em Donbás, né? Uma das muitas desculpas que os russos usam para dizer que fizeram essa guerra, dá para ver que é mentira, porque eles falaram de várias coisas. Não, que a OTAN estava expandindo para o oeste, que não sei o que lá, que os ucranianos estavam entrando para a OTAN e não sei o que lá, um monte de coisa que eles inventaram. Uma das coisas que eles inventaram é que os ucranianos estavam fazendo um genocídio no Donbás, matando pessoas no Donbás nesse meio tempo, e aí eles precisavam defender e coisa e tal. Lorota também, não é verdade isso. E a Corte de Haia vai atender esse caso e eu tenho certeza que vai dar ganho de causa para a Ucrânia nisso daqui, né? E, bom, também tem mais informação de ajuda com munição para a Ucrânia. Excelente notícia isso, realmente a Ucrânia está precisando de munição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.